pecado dita uma vida de desobediência. E eu tenho que lhe dizer que pecado é erro. Pecado é errar o alvo. Tem o que é correto e certo a se fazer. Mas o pecado é o homem fazer o que não é correto a se fazer. E a desobediência contra Deus é o erro. Então o pecado, quando ele é gerado dentro do homem, dita para ele no campo físico a desobediência. E quando ele comete o pecado, ele consuma o pecado, aí a Bíblia diz que então é gerado a... Cadê o povo da Bíblia? Morte. Diga, a morte. Morte. É gerado a morte. Então o pecado dita desobediência. Porém, quando o homem tem um encontro com a verdade, com a palavra de Deus, quando o ser humano encontra através do Evangelho a Cristo, quando a palavra de Deus é pregada e lhe é apresentado Jesus, então você é chegado diante de você a verdade. E então, a partir de agora, a sua vida deve ser em obediência a Cristo e aos seus ensinamentos. O texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí a Bíblia diz: em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está dizendo que Jesus, ele é Senhor. Antes de Cristo, ou até chegar a Cristo, o pecado ditava a sua maneira de viver. Depois que você encontra Jesus, Jesus dita a sua maneira de viver, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se antes de Cristo o pecado era o Senhor da sua vida, então agora em Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Em Cristo Jesus que vai estar no controle. Em Cristo Jesus que vai estar no comando. Aleluia. Em Cristo agora é diferente. É por isso que quem entrega a vida para Jesus, ele pode até pecar, mas ele não é dominado mais pelo pecado, porque o que dita a forma de viver dele não é o pecado, é Jesus. E quando ele peca, ele cometeu uma falha. Glória a Deus. Ele não vai viver na mesma prática continuamente, porque agora existe um Senhor na vida dele que se chama Jesus. O pecado dita para o homem incredulidade, que ele não deve crer em Deus, que ele não deve ter fé em Deus. E alguns chegam ao ponto de dizer, como a Bíblia diz, o nércio declara em seu coração e até publicamente: não há Deus. Deus não existe. Ele é incrédulo quanto à pessoa de Deus. Mas a Bíblia diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto através das coisas que são criadas, tanto a sua divindade, quanto também o seu eterno poder. E aí vem o Salmo 19, o salmista declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Meu Deus, aleluia. Então, quando alguém olha e vê o sol e o seu curso durante o dia, ali a glória de Deus está se manifestando na terra. Não tem como, Ed, dizer que Deus não existe quando nós olhamos para o sol.
que não existe um ser que está no controle de tudo isso. O dia tem 24 horas, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Quando olhamos para a lua que aparece só na noite, as estrelas, que ela vai brilhar na noite por conta do processo, do curso do dia, da rotação do dia. Glórias a Deus, o ser humano tem que reconhecer: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Oh, aleluia! Como não crer em Deus? Como não crer num Deus poderoso que fez todas essas coisas? Mas o pecado tenta ditar para o homem incredulidade, que Deus não existe. Mas quando o homem encontra Jesus, aleluia, glórias a Deus, mesmo que o pecado tenta propor isso, e o diabo se alegra quando alguém trilha o caminho da incredulidade, mas quando o homem tem um encontro com Jesus Cristo na sua vida, glória a Deus, algo maravilhoso acontece quando o evangelho está sendo pregado, quando Jesus está sendo apresentado, a pessoa do Espírito Santo vem e começa a operar como está operando aqui neste lugar, agora, enquanto a palavra de Cristo ela é pregada. Glórias a Deus, o Espírito Santo está agindo e está lhe convencendo. Quando você concorda com isso que nós estamos pregando, é o Espírito Santo que convence você. Aleluia, que não é verdade isso aí mesmo que está sendo pregado, é verdade, tem lógica, é verdade, é o Espírito Santo trabalhando, porque a Bíblia diz que quando ele vier, Jesus declarou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, quando o homem encontra Jesus e ele é convencido do pecado não crê em mim, quer dizer do pecado da incredulidade. Quando o homem ele tem um encontro com Jesus e ele crê, ele fala: eu creio nessa mensagem, eu quero entregar a vida para Jesus. Então, meus irmãos, ele está convencido do pecado, glórias a Deus, ele está abandonando a incredulidade para agora passar a crer. E a única possibilidade de um ser humano alcançar a salvação do que está dentro dessa estrutura física aí, desse corpo, é crendo em Jesus, é crendo no que Jesus ensinou. É a única forma. E quando você dentro do seu coração diz: eu creio, e decide receber Jesus, então, meu irmão, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua história. É por isso que em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, está escrito, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, tem que crer. É necessário liberar dentro do coração o crer. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário uma obra que somente Deus enxerga. E depois é necessário uma obra que todos precisam enxergar. É necessário você crer dentro do seu coração. E é necessário depois você com a sua boca dizer publicamente: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Porque primeiro, o ser humano pode tentar enganar o outro ser humano, mas Deus ninguém engana. Por isso que é necessário crer aqui dentro e receber aqui dentro. O segredo não está fora, está em primeiro lugar dentro. E depois o testemunho vem fora. Se quer ser salvo, testemunha dentro, para Deus ver.
E segundo, fora, para as pessoas verem. Por que, irmão? Porque tem pessoas que têm vergonha de manifestar sua fé. Aleluia. Por que vergonha? Glória a Deus. Ah, mas eu tenho medo do que os meus amigos vão dizer, do que o outro vai falar para mim, olha o crente, olha o crentinho, virou irmão também. Essa pessoa que vai te criticar, ele paga as suas contas. Jesus pagou. Vou repetir, Jesus pagou pelos seus pecados. Por as coisas mais horríveis que você já fez na sua vida, que você tem até vergonha para falar, Jesus pagou por tudo isso, e está dizendo, olha, se você crê em mim, aleluia, o meu sangue tem efeito na sua vida, e você vai ser purificado de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Quando a pessoa ela decide crer, então a partir de agora, o Senhor Jesus vai ditar o seu estilo de vida, e a sua vida vai ser, como diz o apóstolo Paulo, a vida que agora vivo é pela fé no Filho de Deus. Incredulidade não mais. Incredulidade interrompeu. Agora é pela fé. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Da fé. Por quê? O que vai movimentar a vida dele é a fé. Mas o texto diz: o salário do pecado é a morte. Quando diz é a morte, porque a morte é uma das consequências do pecado. Tem várias. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele é muito objetivo em já ir direto no ponto final, a morte. Mas o pecado, ele traz muitas coisas, irmã Fátima, na vida do homem. Primeiro, o pecado traz inquietação e aflição na vida do homem. A Bíblia diz em Lamentações, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios. Por que as pessoas só vivem reclamando? Por que, irmão? Você está na fila do banco com alguém está reclamando. Reclama do governo, reclama de si, reclama do marido, reclama da mulher, reclama. Mas por que o homem, ser vivente, reclama? E sempre o culpado de tudo é o outro. Inclusive, alguns, como lá no Jardim do Éden, até colocam a culpa em Deus. Mas aí vem a palavra de Deus e diz: de que se queixa o homem vivente? E a resposta: se queixa dos seus próprios pecados. O pecado traz aflição e inquietação no ser humano. Ele fica inquieto, ele fica aflito, reclamando dos seus próprios pecados. Segundo, o pecado tira a paz do coração do homem. Lá no livro do profeta Isaías está escrito que não há paz para os pecadores. Por que a maioria das pessoas vive perturbada? Sabe, o coração, aquela perturbação no seu interior. Pecado, irmão. Quer descobrir por que da falta de paz? Pecado. Uma das razões da falta de paz na vida do ser humano, pecado. Mas quando o homem vem para Jesus Cristo, vem para o Senhor Jesus, aí então algo acontece, porque Jesus é o menino que nasceu, o filho que foi dado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é Jesus. Quem recebe Jesus tem paz. Paz até para estar numa mesa de cirurgia. Paz até quando a medicina te desengana. Paz até quando alguém te diz assim, ó, pode ser que você viva, é 50% para você viver e 50% para você morrer. Passa pelo processo. Paz até nesse momento. E paz também quando alguém diz assim, 3 dias de vida e acabou. Paz.
Quem tem Jesus tem paz. Tem um hino que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem tem nada. Quem tem Jesus tem paz. Terceiro, o pecado traz morte. Primeiro tipo de morte que o pecado traz. Morte significa separação. Nós aprendemos isso nessa manhã. Separação. Primeira separação que o pecado traz: separação do homem com Deus. Por isso que não tem como nenhum ser humano dizer: eu sou perfeito, eu nunca pequei. Não. Desde o primeiro homem que pecou, a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se afastaram da glória de Deus, perderam a glória de Deus, a presença de Deus. Uma das coisas que aconteceu como consequência do pecado lá no jardim foi: olha para fora do jardim, ainda ficou 2 querubins com a espada flamejante correndo em volta do jardim, para que o homem não entrasse, tivesse acesso à árvore da vida. Todo dia, no final da tarde, o homem tinha um contato com Deus, uma comunhão com Deus, porém acabou por causa do pecado. Porque o pecado traz a primeira morte, que se chama separação do homem com Deus, da criatura com o Criador. O homem agora se torna simplesmente criatura por causa do pecado. E agora está separado de Deus. É por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele vai declarar que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não venha salvar, e nem os seus ouvidos surdos para não ouvir. Mas aí ele declara: mas as vossas iniquidades é que faz separação entre vocês e o vosso Deus. É os vossos pecados que faz Deus esconder o seu rosto de vós. Quer dizer, Deus, ele ama o homem, a sua criação, mas quando Deus olha para o homem, vê ele preso e mergulhado na iniquidade, no pecado, ditando o estilo de vida dele. Então Deus faz isso aqui: eu não quero ver isso. Não por causa do homem, porque o homem Deus ama, mas por causa do pecado. E aí a palavra de Deus está nos mostrando que o pecado separa o homem de Deus. Isso aqui se chama morte espiritual. E todo homem pode estar fisicamente andando de um lado para o outro, sorrindo, brincando, pulando em festa, na cervejada, no churrasco, no meio da família. Oh maravilha, oh festa. Está morto. Se não tiver Jesus na vida, se não tiver com relacionamento com Cristo, está espiritualmente morto. A sua alma está morta. A sua estrutura de dentro, porque nós temos pregado isso. Essa estrutura que está aí por fora do seu corpo, olhe para cá por favor. Essa estrutura aí é simplesmente uma casa. Isso aqui é chamado de tabernáculo, casa, morada, para o verdadeiro homem que está dentro morar. E quando você está longe de Deus, está vivendo uma vida de pecado, está distanciado do caminho do Senhor Jesus, aí então, querido, escuta, quando você está distanciado do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, então você está morto. Mas nesta noite, você que está dessa maneira, Jesus te trouxe aqui para dizer: eu tenho vida e vida com abundância para você. Foi lido aqui nessa noite que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas disse Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida
em abundância. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então esse é o primeiro tipo de morte. Segundo, morte física. É quando a alma é separada desse corpo. Essa estrutura física volta para o pó. Essa casa aqui volta para o pó. O espírito volta para Deus. O seu fôlego de vida volta para Deus. Eu estava ouvindo essa semana uma explicação e foi rico. E eu guardei. Dizendo que é o espírito. Faça assim. O que é o fôlego de vida? É isso aí. O que volta para Deus quando a pessoa morre? É a sua respiração. Deus está puxando de volta a sua respiração, o corpo tomba e a alma vai para algum destino. Ou a alma vai para o paraíso, que fica abaixo do trono de Deus, ou a alma vai para um lugar chamado inferno, que não é o fim. Inferno é o lugar onde a alma fica em tormento, aguardando o dia do julgamento. Porque o tormento mesmo não é o inferno. O tormento mesmo, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 15 a seguir, é o que é chamado de lago de fogo. Preparado nunca para o homem. Mas a Bíblia diz que preparado para o diabo e os seus... Deus não preparou o lago de fogo para o ser humano. Deus não criou o ser humano para mandar para o inferno, para mandar para o lago de fogo, de maneira nenhuma. Deus sempre quis que o homem estivesse perto dele. Deus sempre quis abraçar o homem. Mas o homem, na sua desobediência e amando o pecado, amando prazeres momentâneos, ele decide viver longe de Deus. Já vou encerrar, mas por favor, olha como é o ser humano. Irmão, tem algo que se chama eternidade. Em vista da eternidade, 70, 80 anos, é uma fagulha de tempo. Glória a Deus. É nada diante da eternidade. Não é nada. E o ser humano fala assim, sabe uma coisa? Eu vou desfrutar, vou pegar a minha carne aqui, porque o homem peca é com isso aqui, é com é esse corpo aqui. É o olho, é a boca, é as mãos, é os pés. E aí é o corpo. É por isso que as pessoas apresentam os seus membros para pecar. Isso leva o homem para a morte, afastamento de Deus, morte física e, por fim, o que a Bíblia chama de segunda morte, que é o lago de fogo, que não foi preparado para o homem. Não foi preparado para o homem. É um fogo que foi preparado para sofrer lá demônios. No inferno, demônios não sofrem. Hoje quem está em tormento é a alma de seres humanos no inferno. Agora, lago de fogo é o lugar de tormento para demônios. Se é difícil o inferno para o homem, imagina o lago de fogo. E isso aí vai ser a eternidade, que a Bíblia chama que é a segunda morte. Mas Deus, em seu amor, Deus em sua misericórdia, Ele não poupou o seu Filho Jesus. E enviou para padecer na cruz. E enviou para ser sacrificado. Porque não havia na terra nenhum homem, já estou encerrando, não havia na terra nenhum homem capaz de remir o seu irmão. Aí Deus olhou para a terra e diz, não tem ninguém. Abraão, o pai da fé, pecou. Davi, homem segundo o meu coração, pecou. Todos os homens que Deus levantou pecou. E o diabo estava sorrindo e dizendo, tá vendo Deus? Quem o Senhor mandar, eu derrubo. Eu induzo ele a pecar. E o diabo estava se achando o cara. Mas aí o Pai, Ele envia Jesus. Vem o cumprimento da promessa, a semente da mulher.
nasce de uma virgem. E quando nasce de uma virgem, chamada Maria, aí Satanás, mas quem foi? Quem é o pai? Ele não percebe nenhum relacionamento. Jesus nasce de uma forma diferente. Por isso que ele é o Filho de Deus, uma virgem dá luz a uma criança. Então o diabo, aquilo ali começou a bagunçar, mas lá na frente ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que ele tentou fazer Jesus pecar de todo jeito e sair do propósito. Mas Jesus continuou e foi até a cruz. Tem pessoas, sem querer denegrir ninguém, mas que fala que o diabo, né? Ele não queria que Jesus morresse. Pelo contrário, ele queria que Jesus morresse, que o diabo fez festa porque Jesus morreu. Não. O diabo tentou de todo jeito fazer Jesus não morrer, tirar Jesus da cruz. Eu repito, o diabo tentou de todas as maneiras tirar Jesus da cruz, ou se fosse para ele morrer, mas que pecasse antes. Mas Jesus sem pecado ir para a cruz, o diabo não queria. Então Jesus não pecou e foi para a cruz, ele foi crucificado. Por isso que ele pagou pelos meus pecados. É como alguém que é justo, que não cometeu nenhum pecado, de repente pagar de uma maneira injusta. É quando você não pecou, mas eu vou assumir para livrar eles. E aí a Bíblia diz que Jesus se entregou, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas tem um segredo aqui. Jesus, ele deixou esvair dele o seu sangue, porque o preço para o perdão dos pecados é sangue. E sangue é vida. Diga, sangue é vida. Sangue é vida. Sangue é vida. Fique de pé, por favor. Sangue é vida. Quando Jesus derramava o seu sangue na cruz, ele estava derramando a sua vida. É por isso que o texto está dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Irmão, então quer dizer que se eu receber Jesus, eu também estou recebendo o sangue dele, a vida dele. Porque é a vida de Jesus, o sangue de Jesus, que lava você, que purifica você dos seus pecados. É o sangue de Jesus que purifica você dos seus pecados. Glórias a Deus. É o sangue de Jesus que purifica você dos seus pecados. Nós vamos orar aqui por você. Nós vamos ministrar unção neste lugar. Glórias a Deus. Nós já vamos orar por você. Nós vamos também manifestar um convite para quem quer entregar a vida para Jesus. Chegou o dia. Chegou o momento de não deixar mais para amanhã. Jesus deu a vida por você. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glorifique ao Senhor.